quero te fazer um convite. Você que tem um problema gravíssimo que ninguém pode resolver. Então procura a ajuda daquele que pode resolver. Eu digo a respeito do choro da alma. O choro da alma, só você sabe quanto dói na tua alma em saber que a tua mãe tem uma doença, que o teu irmão está na bebida, está nas drogas, que o teu filho está assim também, que a tua filha, e que você já fez de tudo e nada aconteceu. Você gosta de uma pessoa, não é correspondido. O marido é um péssimo marido, ele trocou você por outra e você chora. Você está com um filho pequeno dentro de casa, você está sozinho, o tempo está passando e você não consegue um bom marido. Infelizmente não é só isso, você tem dores no corpo, dores na alma que não são detectadas pela medicina, não são doenças curáveis pelos médicos. Você sabe que é espiritual, você chora muito e aí você diz, nem eu sei o que eu estou sentindo. E isso é um perigo, porque muitos cometem suicídio. Se você sofre e é um choro que existe dentro de você, que você está sorrindo com os amigos e às vezes até bebe para poder se alegrar, ainda a alma está lá, oprimida, triste, chorando. Sexta-feira agora, eu quero pregar a palavra do Senhor Jesus por causa da promessa do Senhor Jesus e por causa do Espírito Santo. Sem isso, não precisa ir para a igreja. Vou te explicar melhor. Jesus disse, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Você precisa de consolo, precisa de cura, precisa de milagre. E quando ele vier, ele convencerá o mundo. Então não interessa a sua situação, o mundo. Se ele disser só a igreja, eu chamaria só os crentes. O mundo. Ele vai convencer o mundo do pecado. Ele vai convencer o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai, ele dizendo, e do juízo, porque o diabo já está condenado. Então, se o Espírito Santo está em mim, que essas palavras que eu falo, eu não sou bom de memória, é ele que fala através de mim, como que pode acontecer esses milagres, reverendos? Você é milagroso? Não. Que a Bíblia diz que uma multidão vinham até Jesus. E a todos ele curou com a sua palavra. Então, qual é a sua doença? Qual é o seu problema? Qual é o seu pensamento? É espiritual? É físico? Muitas das vezes é físico e o médico te deu uma má notícia. E você se abateu muito, dizendo, ai meu Deus, agora eu acho que eu vou morrer. Não. Tem esperança. Venha na campanha do choro da alma. Olha, nós estamos exatamente na rua Dr. Dante Vanpré, 63, na aldeia de Barueri. Estarei ali atendendo a partir das 19h30, pessoa por pessoa, que vai contar seu caso. Nós vamos escrever e vamos orar. E vamos perguntar para o Senhor Jesus se Ele nos abandonou ou se Ele ainda faz milagres. Porque é necessário que você tenha esta fé. Quando o pai de família viu que nada daquilo que ele ouviu falar acontecia com o filho dele estava endemoniado, ele disse para o Senhor Jesus dessa forma, Senhor, eu trouxe meu filho aqui para os seus discípulos expulsarem, e eles não puderam expulsar. Está todo mundo rindo, dando risada do meu filho aí. Agora, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. O que o Senhor Jesus respondeu para ele? Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então a responsabilidade também é sua e é dele. Se você crê nele, Jesus, não religião, nem doutrina do homem, nem no reverendo Wilson, mas no nome do Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, na palavra que eu vou pregar, que é dele, a responsabilidade também é dele. Não é minha. Precisa de ajuda? Ele diz, tudo é possível ao que crê. E o pai respondeu dizendo, Senhor, com lágrimas nos olhos, disse, ajuda com a minha fé. Se você não tem fé, pede ajuda. Pede ajuda. Então por que ele curou aquelas multidões? Não havia prostituta ali no meio, ladrões, beberrões, havia todo tipo de doença, mas levavam eles em maca. Se eles estavam doentes, prestes a morrer, e ele curou a todos. E não perguntou qual era o pecado? Qual é o maior? É Jesus ou o pecado? Se o pecado for maior que Jesus, então ele não pode curar. Mas se ele é maior que o pecado, então você vai ser curado. É a tua fé. E nenhum deles ele perguntou o problema deles, o que eles estavam fazendo de errado. Ele não disse vai orar mais, vai jejuar mais. Foi tudo pela fé. Você pode vir aí nessa sexta-feira. Sexta-feira
7h30 a igreja está aberta para conversar com as pessoas que vão vir. 8h eu começo a oração e o Espírito Santo vai falar através da minha boca e as pessoas vão receber o milagre. Sexta-feira, às 20h, se você chegar atrasado, eu sei como que está o trânsito em Barueri, está um caos, porém venha, nem que você chegar às 8h30, porque na hora da oração, é uma obrigação do Espírito Santo, quando eu prego a verdade, de ele dar testemunho da verdade. Como que ele dá testemunho da verdade? Curando, fazendo milagres. Ou a gente para de pregar isso aqui, porque isso aqui só fala para você ter fé. E a Bíblia diz que a pessoa, ainda que seja ímpia, ela é justificada pela fé. Até o ímpio está sendo convidado aqui. Porque ele é maior do que a sua impiedade. Ele é maior que o seu pecado. Ele é maior do que qualquer doença. Ele é maior. Quando você vê ele assim, você é curado. Ele é maior que a tempestade, que Pedro, ao invés de ficar olhando para ele, foi olhar para a tempestade, afundou e ele teve que socorrer. Sexta-feira, a palavra do Senhor Jesus, que eu vou pregar, que é dele, o Espírito Santo, que dá testemunho de que essa palavra é verdadeira com milagres. Esse é o testemunho que ele dá. Pastor, mas você está dizendo que ele é obrigado a fazer isso? Ele veio para isso. Jesus disse que ele veio para dar testemunho da verdade. O testemunho do Espírito Santo é realizar milagres que o homem não consegue fazer, a minha carne não faz. O Espírito Santo tem um papel muito maravilhoso na terra, e ele sabe da misericórdia de Deus, ele sabe do amor de Deus a ponto de dar seu próprio filho, e ele sabe que Jesus nunca negou para ninguém que veio até ele o milagre. E ele muito mais curou com a sua palavra do que pôr das mãos. Deus abençoe os que vão vir no nome do Senhor Jesus. A paz esteja com todos.